E aí, beleza? Tô aqui testando o novo SketchUp 2025 e eu quero mostrar para vocês algumas novidades que ele trouxe. E a primeira delas está aqui nessa aba Ambientes, em que você consegue colocar um fundo HDRI no seu modelo. O que isso significa? Um fundo HDRI é basicamente uma imagem em 360 que faz a ambientação do seu modelo. Então, de acordo com a imagem, ela vai trazer uma ambientação. A gente consegue editar ainda os parâmetros de rotação do fundo. Então, ó, conforme você muda o ângulo, ele vai rodando em 360. A gente consegue mudar a exposição também desse fundo, então quanto que ele está exposição do sol, e as reflexões relacionadas aos materiais, que é a segunda novidade que esse SketchUp trouxe, que são os materiais fotorrealistas. Então a gente tem aqui alguns metais e eu vou testar ele aqui no. Eu vou colocar ele aqui para mostrar para vocês. Ó. Então a gente pintou aqui essa viga de metal dourado e para esse material aparecer é importante você deixar o estilo selecionado. Esse estilo aqui, ó, exibir materiais fotorrealistas. E aí, aliado ao fundo, ao ambiente que você vai colocar, ele vai trazer então essa característica do material, ó, dá para ver a reflexão dele. E esse próprio material, ele traz aí uns novos parâmetros para você mexer nele. Então, como antes você consegue ajustar então as cores do seu material, a escala dele, e aqui embaixo você tem aí algumas características que vai trazer esse tom de realidade para o seu material. E aí você consegue também adicionar a oclusão ambiental, isso para cada material, mas você consegue fazer isso de forma geral no próprio modelo. Então aqui você seleciona oclusão ambiental e ele vai trazer o que? Mais um parâmetro de realidade, que esse oclusão ambiental na verdade foi trazido do SketchUp 2024. Essa oclusão ambiental é basicamente esses cantinhos, as sombras dos cantinhos. Então é mais uma característica que a gente consegue ver que traz esse fotorrealismo. Então você tem o fundo mais o material fotorrealista com a oclusão ambiental, você consegue aí ter uma simulação da realidade muito boa. Essas características vieram aí para trazer um patamar ainda maior do SketchUp. Muito legal. E aí a outra característica que esse SketchUp trouxe é a inteligência artificial nas texturas. Então a gente vai conseguir aí criar uma textura inteligente utilizando então esse ícone aqui da inteligência artificial. Então aí eu vou selecionar aqui um material que eu já importei, que é essa aqui de pedra, essa textura de pedra. Então você vê que, como anteriormente, os modelos anteriores, a gente tinha as texturas desse formato. É um formato 2D chapado, em que você vai trabalhar com o seu modelo. Então eu vou selecionar aqui essa parede, eu vou pintar ela com essa textura que eu importei. E aí quando a gente coloca ela, a gente percebe que ela não está muito uniforme, ela tem algumas costuras, né? Ela tem uma emenda. Isso pro modelo não é legal do ponto de vista de você simular uma realidade, né? Porque não é assim. E aí, essa nova funcionalidade, ele vai conseguir fazer com que a textura fique mais uniforme. Eu vou clicar aqui para a gente ver. Então, ele vai criar uma parede, nesse caso aqui, sem essas emendas. Então, olha só como ficou. Então, aí a gente tem essa característica muito bacana, né? A gente consegue ainda. E dá pra ver que a textura, ó, ela virou um bloco, como se fosse um bloquinho, né? Ela virou 3D, então ela foi transformada também num material fotorrealista. Então a gente consegue mudar aqui as configurações desse material, né? Vou tirar todos eles, que é só para a gente poder ver então essa característica de você criar as texturas. Então isso facilita muito, porque antigamente você
precisava baixar já a textura com a característica certa, né, que é aquela textura sem costura, para a gente conseguir ter uma qualidade de textura boa. Agora, isso aí faz com que essa inteligência artificial faz com que melhore muito o tempo de execução dos trabalhos, a qualidade das maquetes vai ficar melhor, e isso ajudou bastante. E a última característica que eu trouxe aqui é o salvamento, a limpeza dos arquivos quando você vai salvar. Então, quando você clica aqui salvar como, ele aparece essa mensagem: eliminar os não usados. Seu modelo tem componentes, materiais, ambientes, estilos ou etiquetas não utilizadas. A limpeza desses itens antes de salvar pode melhorar o desempenho. Então, agora você consegue salvar o seu modelo. Toda vez que você vai salvar o seu modelo, ele vai identificar se existe algum elemento não utilizado e ele vai limpar. Antigamente, né, nas versões anteriores, a gente vinha aqui em informação de modelo, estatísticas, eliminar os não usados. E aí ele fazia a limpeza e aí depois você salvava. Agora, com essa nova funcionalidade de você conseguir limpar toda vez que você vai salvar, o seu arquivo cada vez vai ficando mais leve e melhor para você mexer, né? Então, eu gostei muito dessas funcionalidades, essas 4 aí que eu trouxe. Eu tô ainda testando ele, eu tô mexendo, aprendendo um pouco mais desse novo SketchUp, mas eu gostei bastante. Para mim, foi um avanço bem significativo em relação às outras versões. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam dessas novas funcionalidades, se vocês já têm usado o SketchUp 2025 e o que vocês estão achando dele. É isso.